Olha, eu achei importante, antes da gente entrar já adiante no parágrafo 28, que a gente desse uma espécie de um resumo. O que a gente viu? Lá no parágrafo 12, ele vai falar das três coisas: da frustração, da agressividade, da regressão, que aparentemente você pode pensar que é uma questão do analisante, mas que, se você ficar atento, na verdade tem uma história do analista, e é a frustração do analista, é a agressividade do analista, é a regressão do analista que estão em jogo, atrapalhando que essa fala vazia, essa fala plena, esse jogo, na realização psicanalítica do sujeito, ocorram de forma a que o sujeito seja encaminhado na direção de uma análise e não de uma psicoterapia psicológica, qualquer coisa desse gênero. Então, na frustração, ele vai falar do analista que não entende que o sujeito está preso à sua própria imagem lá do outro lado do espelho. E ele dá o exemplo do Barnett com ejaculação precoce, e então do analista que resolve virar o amigão, que dá força e tal. Isso aí não é papel de analista. Na agressividade, ele fala do analista enquanto ele está contratado para tratar e não consegue fazê-lo porque ele não está entendendo que ele justamente está lidando com a questão do imaginário. Então ele ataca o analisante usando uma tal de análise da resistência, que era, bom, eu tenho livros e livros que tratam de como fazer com a análise da resistência. O que é a análise da resistência? O camarada não está resistindo a nada, a não ser a estupidez do analista que não está entendendo o problema que ele está atravessando, né? E por último ele fala da regressão, fala muito brevemente, e ele fala que é a atualização, quer dizer, botar em ação, né? Trazer, né? Para aquele momento, no discurso das relações fantasísticas restauradas por um ego a cada etapa da decomposição de sua estrutura. Quer dizer, à medida em que ele vai decompondo a sua estrutura, vai aparecendo a atualização das relações fantasísticas desse sujeito. Ela não é real, porque ela é justamente dessa fase do imaginário, dessa construção do eu, do ego, né? Ela só se manifesta pelas inflexões na fala, por entonações, por tropeços muito ligeiros, que quando muito não poderiam ultrapassar o artifício da fala infantil, que ele chama de babies, pueril, né? No adulto, é quando o adulto começa a falar como se fosse uma criancinha, e aí o imputar-lhe a realidade de uma relação atual com objetos. Isso é o que o analista faz, o mau analista, o analista no sentido de que não estava realizando bem o trabalho, ele imputa, é como se fosse coisa da relação atual com o objeto. Vocês se lembrem que eu mostrei quando vinha esses dias, quando ele nascia lá no estágio do espelho, o objeto é tudo aquilo que ele vê do outro lado do espelho como imagem congelada. Todas essas coisas que estão aqui e lá, elas congelam como. Então, tudo é ele. Tanto o bebê é a pessoa que carrega as coisinhas que ele está vendo, falei nos bichinhos de pelúcia, o cachorro latindo, aquilo tudo paralisa. Esse objeto é isso tudo, né? Então, aí eles imputavam a esse outro lado do espelho, né? A realidade de uma relação atual com o objeto. Bom, então isso só faz repercutir um álibi do psicanalista, ou seja, o psicanalista não sai do imaginário. E isso atrapalha profundamente o desenvolvimento de uma análise, se a gente ficar por aí. Agora, é importante lembrar que esses analistas a quem ele se refere desta época
foram, por sua vez, criados por analistas que pensavam assim, porque a psicanálise já tinha se afastado de seus objetivos há mais tempo, né? A psicanálise, desde que fundaram a Commission em 1920, eu mostrei isso para vocês lá no começo, no Variante de Tratamento Padrão, num parêntese que eu fiz, ela, ao mesmo tempo que ela salvava a psicanálise de entrar em um monte de imposturas, ela foi criando uma impostura própria de distorção da teoria. Então, a psicanálise caiu ou na biologia ou na psicologia. Como o capítulo, o parágrafo 28 vai avançar para outros aspectos mais importantes adiante disso, eu achei melhor parar para dar essa ressignificada que vem desde o 12 até agora, tudo isso que a gente atravessou. Então, ficamos aqui.